Luiz Fernando Machado, sabe um assunto que eu gosto muito de tratar aqui na rádio? É o assunto região metropolitana de Jundiaí. Tudo que as cidades do entorno de Jundiaí, todas elas dependem muito da cidade de Jundiaí. É médico, é mobilidade urbana, é a questão da educação que vocês foram bem e necessariamente as cidades do entorno precisam acompanhar. É a cidade de Jundiaí que está entre as melhores cidades do Brasil para se viver, e isso, claro, vai se aplicando à nossa região, né? Por osmose, vai todo mundo, né, melhorando, aprimorando. Então, eu gosto de tratar da região metropolitana de Jundiaí, principalmente, Luiz Fernando, por uma questão que afeta todo o indivíduo, que é a saúde. E você, vou chamar de você, que você é mais novo que eu, você fez um trabalho ali no São Vicente, você fez um trabalho aqui, vizinho nosso, que inclusive a gente usa muito, que é aqui o Vetor Oeste, que tem um posto de saúde, né? Inclusive minha esposa vai lá. Eu estou mais perto, porque eu estou no bairro da minha, então, de vez em quando a minha esposa vai lá. E esse trabalho que você fez trouxe benefícios para a nossa cidade, trouxe benefícios para o pessoal de Cabriúva. Então, eu queria que você falasse sobre região metropolitana do ponto de vista da saúde, das demandas de saúde, das soluções, dos problemas na área de saúde. Bacana, Eri. Primeiro que esse é um ponto, Eri, que quando nós começamos a conversar, me lembra um pouco da época em que nós éramos juntos vereadores aqui na nossa região. Você sempre com uma atuação muito efetiva e já naquela época discutimos benefícios da região metropolitana de Jundiaí. E que é importante para você que é nosso ouvinte, você que não tem uma vivência no setor público, você que não tem o dia a dia na administração pública, compreender o que é uma região metropolitana. Porque veja, quando o governo do estado de São Paulo, quando o estado de São Paulo tem 645 municípios para serem cuidados, como o estado faz a divisão administrativa para os cuidados? Ele faz exatamente via as aglomerações urbanas e as regiões metropolitanas. Então, o estado, quando olha para nós de cima para fazer gestão, ele olha e atribui a responsabilidade a um gestor ou aos gestores de cidades que se agrupam. Então, a região metropolitana de Jundiaí nada mais é do que o ajuntamento de 7 cidades onde o Estado e o governo federal olham como um bloco. Então, Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira e Cabriúva, essas 7 cidades, elas pactuam aquilo que é de interesse do cidadão. Por exemplo, alta complexidade na nossa região metropolitana de Jundiaí. Quando eu digo alta complexidade, eu estou falando de um tratamento de câncer, eu estou falando de uma internação em razão de uma cirurgia cardíaca, eu estou falando de um trauma, eventualmente, um politrauma que é operado em grandes hospitais. O referenciamento da cidade de Itupeva para alta complexidade é o Hospital São Vicente. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Hospital São Vicente serve no referenciamento regional a todas aquelas cidades, inclusive Itupeva, para o atendimento de alta complexidade. Quando nós tratamos de saúde, a nossa região atua como um sistema. Veja bem ali, ontem eu estive na cidade de Várzea Paulista. Eu fui acompanhado do prefeito Rodolfo Braga e fui acompanhado do vice-prefeito João Paulo. Nós fomos lá visitar um hospital que será entregue com 114 leitos do Sistema Único de Saúde. Por que a nossa felicidade em visitar aquele hospital? Porque quando você tem a ampliação de leitos do Sistema Único de Saúde da nossa região, você facilita o acesso. Quantas são as pessoas, Eli, que te procuram aqui e dizem, Eli, você consegue me ajudar no Hospital São Vicente, que eu estou aguardando uma vaga para ser transferido para o Hospital São Vicente. O familiar aguarda a vaga para estar no Hospital São Vicente. Este aguardar de vaga é que nós precisamos explicar ao nosso cidadão que é fruto da ausência do número de leitos do Sistema Único de Saúde para o atendimento da nossa região. Então eu fico muito feliz, porque no tempo em que fui prefeito, não só abri a unidade de pronto atendimento da região oeste, a UPA do Vetor Oeste, que eu sei que algumas pessoas da nossa região se utilizam para o seu tratamento, nós sabemos disso.
assim como também abri a unidade de pronto atendimento da Ponte São João e a unidade de pronto atendimento da Vila Hortolândia e deixei 90% do prédio concluído para a unidade de atendimento da Vila Progresso. Eu estou dizendo isso, porque quando nós ampliamos o volume de leitos do Sistema Único de Saúde em Itupeva, nós estamos ajudando o Jundiaí. Quando nós ampliamos Várzea Paulista, nós estamos ajudando o Jundiaí. E quando nós ampliamos em Jundiaí, nós estamos ajudando Itupeva. Então a dinâmica de uma região metropolitana é você poder olhar para a sua região dentro de um sistema de saúde que seja regional e não só municipal. Por isso a importância de nós sempre abrirmos novos leitos do SUS dentro da região administrativa que nós estamos. Lembra da pandemia, Eric? Quando nós tínhamos necessidade de internação, o que o Estado fazia? Ele dividia, ele dizia, prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí, você é responsável pelas cidades do entorno da cidade de Jundiaí, porque o referenciamento da região metropolitana é para a cidade de Jundiaí. Então nós temos essa convicção clara, por isso que sempre, nos meus mais de 20 anos de vida pública e nos meus 8 anos de prefeito, eu sempre tive uma grande proximidade com as nossas cidades da região metropolitana, porque é onde nós nos socorremos e onde nós também socorremos as nossas pessoas. Luiz Fernando, é uma prática. A nossa região usa muito também em Jundiaí consultas, exames, em particulares adquiridos pela prefeitura e também nos particulares que tem lá. Uma das coisas que eu me lembro que você fez na prefeitura foi parte do orçamento, aumentou o investimento na saúde, que isso evidentemente que beneficiou muito a nossa cidade, mesmo porque, como eu disse, a gente faz uso lá. Esse orçamento, esse trabalho de prevenção dos exames, das consultas, dos especialistas, como é que você fez para melhorar, para aprimorar dentro ali da cidade enquanto você era prefeito? Primeiro, Eli, eu priorizei a saúde, porque o discurso de um político, quando ele está no governo, precisa ser acompanhado do orçamento que ele coloca para aquilo que ele fala. Então, vou te dar um exemplo, Eli. Quando eu cheguei ao governo municipal de Jundiaí em 2017, na qualidade de prefeito, o meu orçamento da saúde era pouco mais de 400 milhões de reais. Quando eu deixei o governo em 2024, janeiro de 25, o orçamento da saúde era mais de 1 bilhão de reais. Percentual aí? Eu dobrei o volume de recursos investido na saúde pública. E claro, quando você faz esse modelo de investimento, você olha para toda a base e a infraestrutura que a saúde deve ter. Por exemplo, unidades básicas de saúde funcionando com qualidade, reforma estrutural, ampliação de serviços, universalização, por exemplo, dos dentistas na rede básica de saúde em Jundiaí. Isso é uma dinâmica de quem compreende que o método de apoio à medicina, especialmente à saúde de base, a atenção básica da saúde, ela é absolutamente necessária para que a gente possa ter um avaliar de média e alta complexidade inexistente. Vou facilitar a fala porque ela ficou confusa, inclusive para mim mesmo. Quando você investe na base, você reduz a possibilidade do sujeito ter um problema e vá parar no Hospital São Vicente. Você que é diabético, você sabe, se não fizer os cuidados, a diabetes começa no dedo. Em alguns instantes ela com uma parte do seu pé. E em terceiro momento ela vai fazer com que você ampute parte da sua perna. É uma consequência. Então, quando você cuida bem da diabetes na base, necessariamente você minimiza o efeito do hospital. Por quê? Porque você investiu na base. Voltando para o raciocínio inicial, investir muito na atenção básica de saúde, investir muito na ampliação de um programa chamado Agentes Comunitários de Saúde, um programa de saúde da família, que era um método preventivo para cuidar da saúde das pessoas e não da doença das pessoas. Na sequência, ampliei uma rede de média complexidade, já me referi às unidades de pronto atendimento, aos prontos atendimentos e aos CAPs, aquilo que oferece média complexidade, e fiz uma verdadeira revolução no Hospital São Vicente, uma reforma estrutural e uma melhoria e investimento na qualidade dos equipamentos que eram oferecidos para as pessoas que se tratam
no Hospital São Vicente. Então eu entendi o sistema como algo que pudesse ser implementado, aperfeiçoado e melhorado, foi o que foi feito, e integrei esse sistema àquilo que nós temos hoje na nossa região metropolitana, inclusive com Itupeva e com Cabreúva, porque nos tempos de pandemia, nós, enquanto prefeitos à época, atuamos de maneira conjunta para minimizar a tragédia que foi na vida do nosso cidadão no período pandêmico. E quando o Luiz Fernando fala a respeito de investimento na saúde, lembrando que houve um investimento muito forte ali no Hospital São Vicente, que deixou uma estrutura muito, mas muito boa, mas priorizando a contratação, o treinamento e a capacitação do pessoal da área da saúde. Porque, gente, prédio bonito, estrutura é bom e é necessário, porque todo mundo quer ser bem atendido, quer chegar no hospital e ter ali uma qualidade, né, de estrutura para o atendimento. Mas é o pessoal, é ali na ponta, é a pessoa que dá aquele atendimento com carinho, com respeito, trata a pessoa com dignidade. Isso importa muito mais, né, Luiz Fernando? Essa coisa do olho no olho, do cuidado com a saúde da pessoa, né? De entender a necessidade, a demanda do outro, né, Luiz Fernando? É tão importante o que você está falando que a gente pode resumir numa frase: saúde não é feita por prédios, é feita por gente. Acolhimento, humanização, saber cuidar. Hoje, nós sabemos muito bem, aliás, conversava com um amigo aqui antes de entrar nos estúdios da 105.9, que é a rádio mais ouvida de Itupeva, nós conversávamos sobre saúde emocional. Nós conversávamos sobre o volume de pessoas hoje que sofrem com os males que estão na cabeça. Saúde emocional das pessoas. Suicídio, síndrome do pânico, muitos transtornos emocionais que são consolidados a partir exatamente das angústias desta nova sociedade que temos. Se você não tem condições de poder, dentro de um equipamento de saúde, estender as mãos para o bom acolhimento, você pode estar recebendo ali um paciente com a unha encravada, mas que na realidade a sua maior dor não é no pé e nem no dedo, a sua maior dor é na cabeça. Então, eu tenho assim uma condição muito especial depois de tanto tempo na vida pública, especialmente os 8 anos que estive na condição de prefeito, e um irmão que é especialista exatamente nessa área dos transtornos e das angústias emocionais. Eu tenho condição clara de dizer a vocês que não só prédio não cura, e sim pessoas curam, como nós cada vez mais precisamos de profissionais como nós temos na região. A grande maioria dos profissionais que está na nossa região são profissionais e têm uma capacidade incrível de acolher, de fazer o atendimento humanizado, de olhar o ser humano de uma maneira integral. Nós vivemos hoje grandes angústias, fruto exatamente dos transtornos emocionais vividos pela nossa sociedade. Se os nossos profissionais de saúde, se os nossos profissionais de educação, da assistência social, não tiverem essa sensibilidade, eles não conseguirão acertar no método de tratamento. A primeira coisa que nós precisamos ter é a boa capacidade de acolher o nosso cidadão. É isso, gente. Estar na vida pública só justifica se tiver empatia, se colocar no lugar do outro e entender que o outro tem essas demandas, se você tem condição, se você tem, que a gente costuma falar muito aqui, caneta, é para fazer o bem para todo mundo.